Bem-vindos a Madi Brasil! E aí, galera? Vamos com um novo vídeo no canal. Vamos falar do mercado da bola. Muitos nomes foram relacionados com o Real Madrid. Vamos comentar todos eles aqui neste vídeo, aqui em Madi Brasil. Pois é, gente, nem os rumores e boatos descansam no Natal, né? Vamos comentar aqui sobre os nomes que foram relacionados com o time, principalmente no meio de campo e a defesa do nosso Real Madrid, né? Mas, antes de tudo, vamos desejar novamente Feliz Natal para vocês. Já coloquei aí na comunidade, né? Um texto bonitinho e tal, mas eu quero novamente desejar. Espero que vocês tenham tido um ótimo Natal, tá? E já vou começar a desejar feliz ano novo até 2026, que a gente espera que seja um ano melhor para o nosso Real Madrid, né? E para isso o time precisa contratar e tomar algumas decisões de possíveis saídas. Então vamos começar por prováveis saídas antes de ir com os nomes que vocês mais interessam, né? Vamos, galera, falar sobre Rodrigo Góes, porque é um nome que a gente tá falando já há muito tempo sobre uma possível saída, né? Não sei se esfriava, esquentava e tal. Finalmente ele ficou, não começou muito bem, mas últimos 3 jogos muito bons. Eu acho que o Xabi Alonso tá tentando fazer um trabalho e recuperar o jogador, né? Não jogou sempre como titular, alguns jogos sim, mas nos últimos jogos fazendo um bom trabalho. E o Mário Cortegana fala, gente, desde o verão, o Real Madrid, né, no início da temporada, o Real Madrid planeja vender Rodrigo caso surja uma boa oferta, mas ainda não se sabe se essa recuperação dele, né, neste fim do ano pode mudar essa situação. Eu só espero que se a situação mude para bem, né, que ele tenha uma regularidade com o time, que o Rodrigo possa continuar jogando bem, que Xabi Alonso continue usando ele, né, nesses momentos assim importantes, e que o Rodrigo possa assim, se render para o time. Eu sempre espero que os melhores estejam no Real Madrid. Se o jogador estiver bem e tivesse regularidade, sim, meu desejo é que ele fique claro, sim, no Real Madrid, né? Eu desejo o melhor para o Rodrigo Góes. Vamos que temos muita coisa para comentar. Vamos falar sobre esse artigo e outras informações que o Mário Cortegana e o Rodra da ESPN trouxeram para a gente, tá? Muito importantes. E ele fala, fala de 2 nomes que o Real Madrid está interessado e chamou a atenção do time, que o time está acompanhando. Mas antes de tudo, quero falar a situação da nossa defesa, não só dos zagueiros. Vamos falar da situação do Ferland Mendy, tá? O Mário Cortegana, do Atlético, que fala que o Real Madrid gostaria que Ferland Mendy deixasse o clube. No entretanto, a diretoria prorrogou o contrato até 2027 e 2028. Gente, a renovação do Mendy nunca foi anunciado pelo time. É verdade que Carlo Ancelotti, no ano passado, ele confirmou numa coletiva de imprensa que a renovação dele estava assinada, né? Mas, digamos, o Real Madrid nunca informou isso. Não se sabe se é até 2027, até 2028, que eu acho que é muito tempo para um jogador que já tinha problemas físicos, né? Mas o Real Madrid faz esse tipo de coisas. Se bem que, finalmente, sempre gostei muito dele, mas é verdade que as lesões deixam muito a desejar. Mas o francês dá sinais de que ele não quer sair. Então, assim, ele não faria um Hazard, né, um acordo com o Real Madrid para continuar no time, para sair do time, né? Não sei se ele faria igual o Hazard fez, chegar um momento e falar, olha, não tô conseguindo mais, então já chegou o meu momento. E o problema é porque ele talvez não tenha um mercado para sair, né? Então, esse é um problema dele, não do Real Madrid. Porque o Real Madrid pode tentar vender, sim, mas também rescindir o contrato, como fez, por exemplo, com o Hazard. Eu pensei que o Mendy, nos últimos 2 jogos que ele jogou bem, e realmente, mas não deu certo. Não deu certo, já voltou a se lesionar e é uma preocupação. A gente também se preocupa não só com o Mendy, temos que falar também do Rudiger. Rudiger é uma outra preocupação, porque o jogador que também está no momento que tem lesão, se recupera. Depois, quando volta um jogo mais ou menos, outro jogo pode ser bom, regular. Muitas dúvidas a gente tem com o jogo do Rudiger. E o Real Madrid está disposto, a surpresa é que o Real Madrid está disposto a oferecer uma renovação com o contrato do Rudiger, mas o jogador poderia estar interessado também na Arábia Saudita, né? Então, o Rodra fala que ele poderia deixar o clube como agente livre em 2026. Não sei como vai ser a situação, eu acho que o Madrid não deveria
oferecer uma renovação, caso ele não esteja bem no ano que vem. A gente tem que acompanhar 2026, essa segunda parte da temporada. Eu sei que é importante, a gente vai comentar novamente, que tem um jogador veterano no Real Madrid. Eu acho que isso é muito importante. Mas será que a gente precisa de trazer algum jogador veterano de fora? Ou renovar com o Rudiger? Né? A gente tem que ver a situação no Carvajal. É verdade que também comentam que o Real Madrid vai dar a opção dele escolher se ele quer ficar ou sair do Real Madrid. Eu acho que pela trajetória completa do jogador, né, pelo tudo que ele já ganhou com o time, acho que o Madrid vai, né, dar essa confiança pro Carvajal. Então, assim, é verdade que a gente viu também uma imagem do Carvajal, né, tirando uma foto, acho que o Rossello tá no Catar, se eu não me engano, mas ele tirou uma foto com o time do seu cunhado, então todo mundo começou a falar, né, com os rumores, começaram a sair soltos sobre uma possível saída no ano que vem do Carvajal, mas enfim, a gente vai continuar acompanhando, mas o importante que eu espero de todos esses jogadores é a gente poder ver eles em campo com bom rendimento, né, e o Real Madrid, né, ter que tomar uma provável decisão de rescindir contrato. O que vai sim terminar contrato e já vai sair do Real Madrid, confirmado pelo Fabrício Romano e Rodra e Mário Cortegano, é o David Alaba, que ele vai deixar o Real Madrid. Eles não teve um informe, assim, não se informaram oficialmente, né, uma conversa oficial de que ele sairia, mas é como que tá aí, fica entre linhas de que eles não vão renovar com o Alaba. Claro, essa conversa vai acontecer, mas o Real Madrid não vai renovar com o Alaba depois de 5 temporadas com o Real Madrid, tá? Nomes importantes para o nosso time. A gente fala muito dos jogadores que podem sair, mas a gente tem que falar dos jogadores que têm que chegar no time, né? A gente já falou que o Konaté foi descartado, né, pelo Real Madrid. Eles já informaram o jogador que não iam trabalhar em algum tipo de negociação. Agora, a bola da vez está em descartar, talvez, o Upamecano e Marguerite. As exigências, o Mário Cortegana fala que o Upamecano está pedindo muito dinheiro, assim, as exigências deles são excessivas para o Real Madrid. E, por outro lado, nenhuma ação foi ainda tomada em relação ao Marguerite, mas é improvável que o Real Madrid faça algum tipo de movimento pelo jogador. É o que o Mário Cortegana fala. O Rodra também, no seu mesmo artigo da ESPN, ele comenta que o Marguerite seria improvável, né? Ambos, Upamecano e Marguerite, terminam o contrato, né? Jogadores com experiência, que a gente fala que é importante, apesar da idade, né, do Marguerite, mas jogadores que viriam sim como agentes livres e não teriam que fazer pagar uma transferência, né, para algum dos times. Mas a gente fala de jogador que sai, jogador que não vem, quem poderia vir para o Real Madrid. Os nomes da vez foram Jeremy Jacquet e também o nome do Nico Schlotterberg, que vocês comentam muito aqui no canal, tá? Então, essas informações do Rodra, que ele informa sobre isso, de que o Real Madrid... Vamos lá. Vamos primeiro com o Jeremy Jacquet. Jeremy Jacquet chamou a atenção do Júnior Calafá na Eurocopa de Sub-19, em 2024. E o Real Madrid vem desde sempre seguindo o jogador. Jeremy Jacquet é jogador do Rennes. Ele tem, vamos confirmar aqui, ele tem 20 anos, tá? Zagueiro, importante a gente lembrar. Então, que tá chamando a atenção, mas que não deixa de ser uma jovem promessa, né? Então, assim, pode ser um jogador bom pro Real Madrid? Sim, mas continua sendo uma jovem promessa. Por outro lado, a gente tem o nome do Nico Schlotterberg, que é um jogador que já também chama a atenção do nosso Real Madrid, é outro nome que chama a atenção, mas o jogador, gente, o Nico Schlotterberg, o Real Madrid tá aí acompanhando, né? Jogador de 26 anos e que ele mede 1,91, altíssimo, meu Deus, esse jogador. O Borussia pode pedir um pouco mais o valor do jogador, lembrando que o Jeremy Jacquet tem um valor de 20 milhões, 22 milhões de euros mais ou menos no Transfer Market. Eu acho que eles podem, talvez, né, pedir um valor parecido com isso, não aumentar tanto esse valor, mas no caso do Nico Schlotterberg, o Borussia pode pedir um valor um pouco mais alto do que o valor de mercado dele de 55 milhões, né, e o Real Madrid ter que decidir se paga ou não pelo jogador. Eu acho que 2 zagueiros o Real Madrid tem que contratar. Um jogador jovem, um jogador com experiência. Acho que o Marguerite pode ser essa opção. O valor dele é de 55 milhões, mas quando eu tô falando do Schlotterberg, eu falo dele, vocês gostam muito dele aqui no canal, mas Schlotterberg, gente, teve uma lesão também de menisco esse ano, ficou desde abril até setembro sem jogar. Na verdade, teve nesse meio, teve férias, né, e tal, mas
pouco tempo de férias os jogadores têm hoje em dia, mas ele ficou muito tempo sem jogar, uma lesão no menisco, muito importante, 156 dias sem jogar. Então, a gente não quer ter jogador que vem com lesão e com problemas. Eu acho que isso é uma coisa importante que o Real Madrid tem que acompanhar. Então, a gente tem várias opções. Eu acho que se o Real Madrid está acompanhando o Schlotterberg, a gente fala o caso do Jeremy Jacquet. Também temos que falar a provável volta do Jacobo Ramon. Tanto Mário Cortegana como o Rodra comentam que Jacobo Ramon pode sim voltar para o Real Madrid, que a volta dele é bem provável que isso aconteça, tá? Uma cláusula dele de recompra é de 8 milhões de euros. É um dos jogadores, junto com o Nico Paz, que a gente vai comentar do Nico Paz também, que teve o valor dele de mercado, digamos que mais aumentou nessa primeira parte da temporada, tá na Série A. Então também o valor dele aumentou bastante, assim como o do Nico Paz, jogadores que o Real Madrid, no caso do Nico Paz a gente vai comentar, mas talvez o Real Madrid não pense em vender e não devem perder joias como essas. Então é importante para mim, eu acho que tem um jogador na zaga experiente, pode ser o Rudiger se ele quiser ficar, mas eu tenho as minhas dúvidas com o futebol dele. Mas experiência também pode ser importante, mas também tem que ter o futebol junto, né? E por isso que eu falo o Marc Guéhi, que é um jogador que tem experiência na Premier, um pouco mais, né? Não é um jogador tão já de uma idade de 28, 29, 30 anos, né? Mas ele tem experiência, jovem, né? Ainda, mas pode ajudar com essa experiência. Porque ter dois jovens, por exemplo, Jacobo Ramon e Jeremy Jacquet, mais Hausen, mais Asensio, né? Então, todos os jogadores jovens na zaga do Real Madrid, eu acho que a gente precisa de um jogador veterano, acho que vai ser importante, tá? E vamos com... a gente tá falando muito rápido, todos os nomes, porque é muito nome, a gente nem chegou no meio de campo ainda, só na defesa, tá? Não vou falar mais de ataque, nem nada, tá? Vamos com o artigo do Mário Cortegana, que também é muita coisa pra gente comentar. Ele fala principalmente do meio de campo, né? Ele comenta a situação do Real Madrid. É verdade que o Mário Cortegana, no seu artigo, fala que Xabi Alonso, gente, teria pedido, já quando ele veio, um meio-campista. E o Real Madrid falou que não. Agora, o Real Madrid falou, não, você tem os jogadores que você tem, e é isso. E agora ele pediu novamente. E aqui, quem tá falando não é o Mário Cortegana, é a Rádio Cop. Eles falam que o Xabi Alonso pediu novamente jogadores. Mário Cortegana fala, olha, o Real Madrid pensa sempre que em janeiro não há bons jogadores disponíveis e se houver os preços são excessivos. Então o Real Madrid tem uma política de transferências dessa época, dessa janela, né, de janeiro. Então o Real Madrid sempre pensa que não vai rolar, vamos falar assim, né? Mas no caso do Xabi Alonso, ele pediu um meio-campista, ele considera que precisa desse meio-campista para o Real Madrid. E o Real Madrid falou que não, que você tem as opções que você tem, nos meio-campistas que você tem e as opções da base, Thiago Pitá e Cesteiro podem ser uma opção para você. Foi isso que ele falou. Então, esse meio-campista organizador não vai chegar agora em janeiro. E tudo que a gente comenta também é para o verão. A gente tem que falar os nomes de jogadores que, digamos, e também uma coisa que foi importante que o Mário Cortegana fala, que não veio mais jogadores, porque a gente estavam pensando ainda na possível saída do Rodrigo, ou até mesmo a do Dani Ceballos. Eu acho que o Dani Ceballos tem contrato até 2027, mas assim, a saída dele ainda pode ajudar muito. Acho que uma saída que poderia acontecer no verão, né? Porque vamos ver se ele vai querer sair, porque o Ceballos sempre flerta com o Betis, flerta com vários times, no final das contas fica no Real Madrid, né? Então, assim, a saída dele poderia acontecer. Vamos falar rapidamente do Nico Paz, porque a gente já comentou aqui várias vezes. Claro, se Ceballos saísse, Nico Paz voltaria aí tranquilamente, porque acho que seria uma boa opção. Eu sei que a gente tem muita gente numa situação parecida, Arda Güler, até mesmo o Mastantuono aí nessa mesma situação. Então, assim, a gente tá falando do Bellingham também, que o Xabi Alonso coloca ele como 10 várias vezes. Mas o Real Madrid tomou uma decisão. O Nico Paz vai voltar em 2026. A decisão final está tomada. Ele vai retornar por 9 milhões de euros, que é a cláusula que o Real Madrid deve pagar pelo jogador. Quem informa isso é o Diário AS. Fabrício Romano também já tinha falado essa informação há um tempo atrás, também sobre essa volta do Nico Paz. Então, é um consenso de que o Nico Paz vai voltar. E, como eu falei, um jogador que realmente o valor dele aumentou e o Real Madrid não está disposto a vender o jogador. Que ele não vai considerar nenhuma oferta por ele. É o que o Diário AS
fala, né, gente? Então é importante. Agora a gente pode ter o Único País de volta, que eu acho que seria uma boa notícia, mas é verdade que vai ter muitos jogadores nessa mesma posição. Verdade que se o Ceballos sair também libera um pouco, né? Mas o Único País é titular absoluto no Como. Então, assim, ele chegar pro Real Madrid aqui e não jogar, ter que lutar a posição. Enfim, todo mundo tem que lutar pela sua posição, né? Deveria, né? Ter sempre algum jogador que faça o outro competir um pouco melhor. Rodrigo, na esquerda, faz Vinícius talvez competir um pouco melhor. Né? Marcantonio e Endrick, Brahim, eles têm que competir pela posição, lutar pela posição, né? Mas a gente também precisa ainda desse meio organizador. Não vem agora, pode vir no verão que vem. Os nomes que voltaram a comentar, que a gente já comenta muito aqui no canal, são, quem fala é o Mário Cortegana, são os nomes do Adam Wharton, do Crystal Palace, e o Casey Smith, do AZ Alkmaar. Jogadores que a gente já comentou muito aqui no canal. E o Real Madrid está de olho nesse meio de campo para a próxima temporada. O Adam Wharton tem contrato até 2029 com o Crystal Palace, possui uma cláusula de rescisão. E o Casey Smith disse que o AZ estaria pedindo o AZ Alkmaar entre uns 60 milhões de euros. O valor do Adam Wharton é de uns 60 milhões também, muito parecido, tá? O Adam Wharton, gente, ele é um jogador que é mais um 6, tá? Uma capacidade que pode ajudar muito, digamos, na defesa. Ele tem um bom giro, uma boa volta, rápida, e tem uma boa conexão com os jogadores do ataque, né? Então, assim, é um jogador que pode ajudar muito nessa posição de 6. Casey Smith é mais um 8, mais dinâmico, né? Talvez é mais ofensivo que o Wharton e chega muito mais no ataque. A gente viu vários gols do jogador. Se você for ver esses vídeos de highlights, tem vários gols dele, dá um passe, ele sempre chega mais na frente, muitos passes, o passe final é dele, né, que é muito bom. Então, assim, ele é mais um 8 que um 6. Então, essa é a situação desses dois jogadores. Adam Wharton tem mais experiência na Premier, Casey Smith pode ter um pouco menos de experiência, né? Então, assim, são jogadores que o Real Madrid está acompanhando a informação do Mário Cortegana. Agora, se a gente tiver que escolher um dos dois, a gente escolheria o Vitinha, que também foi outro nome que saiu relacionado com o Real Madrid nos últimos dias. Até mesmo porque, não sei se relacionado, mas é porque se comenta muito sobre essa provável cláusula de rescisão, ou um acordo que ele teria entre o PSG de que se ele quisesse sair, ele teria que trazer uma oferta de 100 milhões de euros. Um time que queira comprar ele por 100 milhões de euros é o valor que eles teriam. Mas, assim, talvez Vitinha é o meio-campista que mais encaixe no Real Madrid. Acho que ele tem um ritmo mais forte, uma transição muito rápida de subir e descer rapidamente. Um jogo, a visão dele é muito boa. Realmente é lindo de se ver o Vitinha jogar. Talvez a gente tenha visto um pouco mais também, em alguns casos eu tenha visto um pouco mais o Vitinha do que Adam Wharton e Casey Smith. Mas, digamos assim, o valor do Vitinha, 100 milhões, o Real Madrid vai ter que pagar muita grana se quiser, se puder, né, fazer o acordo com o PSG. E no caso do Vitinha, se não chegar o Vitinha, quem você escolheria? A gente fala Adam Wharton ou Casey Smith? Casey Smith teria um preço mais viável, talvez, para o Real Madrid, né? O valor do jogador, deixa eu ver aqui rapidinho no Transfer Market, não é um valor que é muito absurdo, um valor de 22 milhões de euros. Eu acho que o AZ não ia pedir muito mais pelo jogador, porque até mesmo o Adam Wharton é valor Premier. 60 milhões pode ir também para uns 80, né? Então, assim, acho que é mais viável um Casey Smith, mas o Adam Wharton, por outro lado, é talvez um jogador que a gente mais precisa dessa posição dele, né? Eu falei de um Vitinha, porque o Vitinha acho que pode ser mais completo que esses dois jogadores, mas o caso do Adam Wharton, acho que seria ele o jogador que mais encaixa, porque a gente precisa nesse momento. Não que o Casey Smith não seja um bom meio-campista, mas que porque o Real Madrid precisa, talvez Adam Wharton encaixe melhor. Então, galera, vídeo aí de mercado da bola. Então, pergunto para vocês, quem vocês trariam para o Real Madrid? Marguerri e Pamecano parece que estão descartados. Jeremy Jacquet? Schlotterberg. Fica aí a dica. Depois, Nico Paz, vocês recomendariam que ele voltasse para o Real Madrid? Muita gente quer ele de volta, mas eu quero também que ele possa ter seu espaço, né? Eu gostaria muito que o Xabi Alonso desse oportunidade para todo mundo, que pode dar oportunidade e consegue sim. Tem que querer.
dar oportunidade para todo mundo. E, por outro lado, temos os meio-campistas Adam Wharton e Cassie Smith, que são os nomes que mais se falam. A gente sabe, quando mais falam é porque tem coisa aí. Olha como é que foi com o House ano passado. Olha como é que começou aí com carreiras. As coisas, né? É assim, gente. Então, com Trent também. Os nomes que ficam, já falei, ficam aí rondando, ó. Então, galera, a gente se vê no próximo vídeo. Ah, meu Deus do céu, muitas notícias, né? Até a próxima lá, Madrid. Tchau, tchau.